Uma pessoa está perguntando por que os irmãos do grupo operativo estão em Shambhala, se nos foi dito que Shambhala estava mudando para Mistritlan. Não foi isto que foi dito. O que foi dito é que Shambhala era o centro regente do planeta Terra e que a regência do planeta Terra mudou-se para o centro Mistritlan e que Shambhala havia entrado em estado de vigília. Estado de vigília quer dizer um estado de profundo recolhimento para que o centro ou Shambhala faça outras coligações, provavelmente coligações mais distantes. Então, para que um centro possa fazer coligações mais distantes com o universo e com o cosmos, ele entra em estado de vigília. Isso é o que foi dito. O que mudou foi a regência do planeta, não Shambhala. Shambhala continua lá. E entrou em vigília e agora se vê que está manifestando coisas que antes não manifestava. Shambhala guarda, Shambhala mantém registros muito importantes a respeito da história da Terra e a respeito do arquétipo que foi imaginado para a humanidade. Shambhala sabe como a humanidade deveria ser. Shambhala tem um modelo para esta humanidade, o modelo que foi desviado. Então agora Shambhala deve estar numa atividade de reapresentar este modelo para ver se há uma chance desta humanidade ser como deveria ser. De forma que Shambhala não desapareceu e nem se mudou para Mistritlan. Muitas vezes a gente não se expressa bem e muitas vezes nós recebemos uma informação para nós completamente desconhecida e que não faz parte da nossa cultura. Então nós teríamos que receber esta informação de forma neutra e não com alguma ideia preconcebida. Isto é, quando nós recebemos uma informação que não pertence à nossa cultura, que é uma informação nova ou uma informação de uma outra cultura, nós teríamos que não estar contra e nem a favor. Teríamos que estar neutros, porque senão aquilo não penetra e aquilo não encontra uma porta para entrar em nós. Porque as nossas portas e as nossas vias estão obstruídas pela nossa cultura, por aquilo que conhecemos. Então nós podemos ter uma via para recebermos conhecimento e aquela via pode estar entupida por conhecimentos anteriores, antigos, que não são mais reais, que já estão ultrapassados. Então nós somos um ser muito complexo e nós somos um ser que precisa de purificação, precisa de esvaziamento para poder se esvaziar e aí começar a receber coisas novas, coisas inéditas, coisas desconhecidas, coisas às quais não estamos habituados a receber. Disso é que se trata. Então nós teríamos que nos esvaziar, teríamos que abrir espaço em nós para recebermos certas coisas que este ciclo vai nos trazer. E Shambhala é um dos centros planetários que detém o modelo de como deveria ser esta raça humana que desviou, que caiu. Então, lá tem tudo isto. Isto é o que foi dito. Aliás, isto é o que tem sido dito, mas de forma um pouco esparsa. Porque, primeiro, que não se tem toda a informação de uma vez. Nós vamos tendo a informação, precisa que primeiro a gente assimile uma parte da informação para depois receber uma outra parte.
senão nós teríamos uma indigestão de informações. Indigestão seria o termo. Então nós temos que ir recebendo gradualmente a informação à medida que a vamos assimilando. E nós não podemos assimilar corretamente informação alguma se nós não a praticamos. Então, hoje se dá uma informação muito simples. Faça orações, ore. Nós achamos que isto é muito simples, achamos que não precisamos mais orar, não oramos e aí ficamos com as portas fechadas para ter outro tipo de exercício espiritual. Assim somos como humanidade. E Shambhala tem o arquétipo para esta humanidade. Aquilo que nós deveríamos ser em Shambhala é conhecido. Então agora começa um novo trabalho de Shambhala. Nós temos aqui já algumas coisas a respeito e vamos ver se conseguimos ir passando, não, a todos estas coisas. Porque lá existe um grupo operativo que está neste momento dentro do deserto de Gobi, às vezes trabalhando durante a noite toda e às vezes trabalhando durante o dia todo. E quem determina isto não é o grupo. Quem determina isto são os sinais que se tem recebido. Então se recebe um sinal, hoje se passa a noite no deserto, eles vão para o deserto e ficam no deserto enquanto as informações estão descendo. Amanhã vamos para o deserto de dia e aí se vai para o deserto de dia. E assim está sendo a vida lá. Nós temos uma ilusão, temos as nossas ideias próprias do que é a vida espiritual. Então nós imaginamos que um grupo operativo vai fazer uma excursão para entrar em contato com estátuas de deuses. Isto é uma ilusão nossa. Vocês viram que quando o grupo chegou no Nepal e foi recebido pelas Irmãs da Caridade, elas o puseram num hotel para dormirem até 7 horas da manhã e 7 horas da manhã já saíram com eles. E aqui já tem outro comunicado deles, porque foi um grupo bastante adequado que foi para lá. Então, hoje já nos mandaram um novo comunicado. Dia 22 foi o primeiro dia de trabalho no Nepal. Fomos bem cedo para o monastério das Irmãs da Caridade e de lá o grupo foi dividido em 3, porque o grupo constava de 18 pessoas. Então elas dividiram o grupo em 3. 2 irmãs ficaram no monastério para ajudar com as atividades com as crianças. 2 foram para um abrigo de pessoas com deficiência mental para lavar roupas e pintar uma capelinha, e os demais foram para um outro abrigo cuidar de 33 leitos de pessoas com impossibilidade de locomoção e também para lavar as roupas e cuidar das pessoas. À tarde, trocamos de hotel para um mais próximo do monastério e mais em conta. As irmãs prestam serviços na parte da manhã. À tarde, elas fazem recolhimento e oram. E estamos nos organizando para, nos 2 próximos dias, trabalharmos em um hospital e um orfanato, onde precisam periodicamente mutirões de limpeza, e para isto deveremos comprar os materiais e fazer uma limpeza geral no orfanato. Está abrindo a possibilidade de uma aproximação com um monastério budista, para junto a eles prestar serviços. Vamos confirmar esta situação e avaliar como poderemos ajudar. Hoje, domingo, iremos à missa das 6 horas com as Irmãs da Caridade e depois ajudaremos a organizar um encontro com a comunidade que elas fazem todo domingo. Para sustentar a energia, transformamos um dos nossos quartos em sala de oração.
onde faremos nossa sintonia grupal e a avaliação do dia. O grupo está muito bem, se ajustando a todas as dificuldades que se apresentam. Estamos bastante tranquilos e atentos a todas as indicações que estão surgindo para o trabalho. Na fé e na luz de Mahindra, grupo dos 18 do Nepal. Então, não tenhamos ilusões e quando formos nos inscrever, saibamos para que estamos nos inscrevendo. Não é para conhecer o mundo, é para servir lá onde a miséria é maior. E parece que o Brasil não é o primeiro da lista, em termos de profunda miséria. Bom, veja, aqui uma pessoa passou pela experiência da sua mãe ter desencarnado. E ela viu o quanto ela estava despreparada para passar por essa experiência. Porque nós, teoricamente, não é, sabemos de tudo isso. Primeiro, sabemos que desencarnaremos um dia. Isto não pode deixar de acontecer. Isto é a única coisa certa, é que um dia nós desencarnaremos. Como isto é a única coisa certa e segura, teremos que estar preparados, porque isto é a única coisa certa. Todo o resto pode mudar. Mas que a gente vai desencarnar um dia, isto não há dúvida nenhuma. E claro que por mais que a gente se prepare, a gente está deixando isso para depois. Para que eu vou me preparar se eu nem sei quando vai ser, não é? Para que eu vou me preparar para uma coisa que vai acontecer eventualmente daqui a anos? Assim é que a gente pensa, nossa mente é assim. Como nós devemos estar preparados para qualquer momento. Porque se nós tivermos uma síncope cardíaca, não temos nem tempo de levantar da cadeira, morre aqui mesmo, não é? Então nós devemos estar sempre preparados, mas não estamos. E aqui ela não estava preparada para a mãe ir antes dela. O verdadeiro preparo para isto não é nada de teórico. O verdadeiro preparo para a desencarnação é nós nos considerarmos uma alma e nós nos considerarmos irmãos de outras almas. Enquanto nós nos considerarmos uma pessoa humana e enquanto nós vermos os outros como seres humanos, como egos humanos, nós não estaremos preparados para desencarnar. Nós precisamos nos habituar a nos vermos como almas. E temos que nos preparar a ver todo mundo como alma. Porque se nós não estivermos acostumados a nos considerarmos alma e não estivermos acostumados a ver cada um como alma e não como pessoa que vai morrer de repente, porque a alma não vai morrer. A alma vai desencarnar, não morrer. O que vai ficar aqui se decompondo ou virando cinzas é o corpo físico, é aquilo que nós damos tanta importância. Então, enquanto nós estivermos centrados no ego, no corpo, na pessoa que nós vemos aqui, nós não estamos preparados para isso. Porque aí, claro, que se ela sente falta da mãe, é porque ela não via a mãe como alma. Se visse a mãe como alma, saberia que a mãe está finalmente livre de um corpo limitante e que não serve mais para coisa alguma porque terminou o tempo da alma aqui. Então cada alma encarna por um determinado tempo. Se ela vive aquele tempo fazendo o que veio para fazer, não há problema nenhum com a pessoa. Porque na hora dela voltar, a pessoa diz, terminou o meu tempo. Terminou o meu tempo, eu como alma. Mas não é isso que a gente pensa. A gente pensa que a gente é aquele corpo que fica aqui. Tanto assim que ficam cultivando aquele corpo, fazem velório. Imagina fazer velório.
que significa fazer velório. É a mesma coisa que você está diante de uma caixa de sapato vazia, sem sapato dentro. Então você fica cultivando aquela caixa de sapato vazia. Isto quer dizer, temos muito tempo livre, porque se nós temos tempo para fazer um velório, temos muito tempo livre, não é? Se Shambhala começar a dizer qual era o modelo para esta humanidade, nós vamos ficar um pouco preocupados. Ou vamos aprender a nos abrir para sermos finalmente o que deveríamos ser, para sermos finalmente aquilo que viemos aqui para ser. E se nós poderemos falar sobre os dias de escuridão, se teremos algum aviso ou visão, nós já estamos avisados, O que mais queremos? Então nós devemos estar preparados para isso. E nós estamos avisados de um certo detalhe. Quando começar, você entra em casa e fecha a porta por dentro. Estamos avisados. Agora, se vamos fazer diferente, se vamos fechar a porta e depois abrir quando alguém bate, ou se vamos entrar e vamos esquecer de fechar a porta, isso é outro caso. A chave é: entre em casa e feche a porta e tranque a porta. Isto é. Claro que, como somos muito desobedientes e sempre sabemos que temos ideias melhores do que aquelas da hierarquia, as nossas ideias são sempre melhores, não é? Então vamos ver como é que vamos passar por esses dias de escuridão. Se vamos começar bem esses dias de escuridão. Porque depois que você fechou a porta e entrou lá para dentro e já sabe que não deve abrir a porta, em hipótese alguma, aí que vão começar as experiências dos dias de escuridão. Aí vão começar as experiências. E se você começou bem, você vai fazer a experiência de uma certa maneira. Agora, se você disse, não, eu não vou entrar, eu vou primeiro pegar uma coisa para levá-la para dentro, aí você já começou mal e o seu caso vai ser outro. Então, quando começar os dias de escuridão, você entra onde você mora e tranque a porta. Até aí sabemos. E nós teríamos que aprender a obedecer sem entender. Porque obedecer entendendo, muito fácil. Qualquer ser mental que entende pode obedecer, se ele quiser. Agora, obedecer sem entender, aí já é outra coisa. Isto é o que tem valor. E isso São João da Cruz, há 500 anos, escreveu isto de todas as maneiras. Ter fé no que você não vê. Compreender o que você não está entendendo. Aceitar o que você não conhece. Ele já escreveu isso de todas as formas, mas serviu para alguns carmelitas. Vejam uma chave que a gente teria também que mudar. Vocês desculpem, sabe, mas como vocês vieram para uma reunião de oração, é bom que a gente se prepare um pouco para orar, de verdade. E nós nos preparamos quando soltamos coisas ou quando nos limpamos, porque somos seres muito complexos de inutilidades. Então aqui, a pessoa diz, estou cansado deste jogo de forças interior. Sinto que só terei paz resolvendo isto. Como uma pessoa quer ter a paz antes de contatar sua alma? Paz é uma coisa que não existe no ser humano. O ser humano nunca está em paz, porque o ser humano vive fora da lei. Então o ser humano nunca pode ter paz. Tanto assim que ele cria toda espécie de guerras, toda espécie de conflito, toda espécie de animosidade, toda espécie de dificuldade de relacionamento. Como que ele quer ter paz? Ele precisa encontrar a paz dentro dele, não ter paz antes de trabalhar para isso. Então, nós sabemos que precisamos orar e servir. Quando nós oramos e servimos, encontramos a nossa tarefa, finalmente. Então, encontramos a nossa tarefa. E aí, se cumprirmos a nossa tarefa e se continuarmos orando, vamos encontrar a paz.
Mas você quer paz para fazer isso? Isto você vai ter quando fizer estas coisas. É o contrário. Vejam como esta humanidade é. A humanidade quer ser feliz antes de orar e servir. Antes de fazer outros felizes, ela quer ser feliz. Quer dizer, é colocar o carro na frente dos bois. Então, nós temos que realmente buscarmos um pensamento sobre os nossos mundos internos. Nós teremos que colocar o nosso pensamento nos nossos níveis mais elevados, para que possa descer desses níveis a cura para nós, descer desses níveis a purificação, a transformação. Porque aqueles que se sentem bem como estão são os mais iludidos. Porque se não estivessem iludidos, estariam não querendo se sentir bem, estariam querendo se encontrar. Mas se encontrar na sua realidade interna. Não se encontrar em coisas do mundo. Não se encontrar em coisas do ego. Como ensina uma porção de escolas psicológicas. Não se trata disso. A pessoa está perguntando por que se diz rogai por nós pecadores? Somos todos pecadores? Sim, somos todos pecadores. E o que é isso? Essa palavra tão antiquada, né? Pecado, ninguém gosta dessa palavra antiquada. Em todas as encarnações a gente ouviu esta palavra, a gente está cansado dela. Mas isso existe. Isto é, somos pecadores? Somos. Por quê? Porque não estamos dentro da lei. Nós estamos fora da lei. Mesmo que a gente esteja dentro das leis terrestres, se é que estamos, desde que a gente esteja dentro da lei terrestre, nós não estamos ainda dentro da lei cósmica. Nós não estamos dentro da lei universal. Veja, se eu digo eu sou brasileiro, eu não estou dentro da lei universal. O que é isso de ser brasileiro? O que é isso? O que quer dizer isso? Eu não sou de país nenhum. Eu sou do universo. Eu sou do cosmos. Então, se eu digo que eu sou brasileiro, eu estou pecando, isto é, eu estou completamente fora de uma lei, estou fora de uma lei maior. E assim por diante. Então, estar em pecado é estar fora da lei. Agora, dizem os teólogos que o pecado é maior quando se trata da lei conhecida e que o pecado é menor quando nós estamos fora de uma lei ainda desconhecida. E mesmo que a gente se torne um santo, a gente continua pecador, porque não sei se como santo nós estamos dentro das leis superiores. Vocês já ouviram falar que todos os santos se consideravam os piores, não? Vocês sabem disso. Jamais se viu um santo dizer que é santo, mas jamais. Se vocês forem ouvir Santa Teresa se achava a última. Os santos eram os primeiros a saber que não eram santos, como nós acreditamos. Porque nós podemos estar dentro de certas leis, mas não estamos dentro de outras. E enquanto nós não estamos dentro de um planeta iniciado, enquanto nós não estamos dentro de um planeta sagrado, nós somos pecadores. Então, pode ser que em Vênus, em Mercúrio, em Júpiter, não existam pecadores, porque o planeta é sagrado. Mas se nós estamos em um planeta que é uma escola, que é um laboratório, que é um purgatório, se nós estamos num planeta como este, como podemos pensar que não somos pecadores? Então uma oração inspirada diz, por nós pecadores. Claro, porque a oração sabe qual é a nossa situação. Então rogai por nós pecadores. E quem faz esta oração vai fazer um apelo para ser menos pecador. Isto é, vai ser atendido se conhecer novas leis. Porque aí, à medida que for se tornando leis superiores, vai aos poucos deixando de ser pecador. Porque já está mais dentro de certas leis. As leis que conhecemos seriam para ser vividas. Se a gente não se dispõe
a viver as leis que conhecemos, não tem começo, de caminho responsável. E nós já estamos na idade de sermos responsáveis. E uma pessoa está dizendo, se nós estamos sendo convidados a consultar o nosso eu interno, eu posso me reportar diretamente ao Pai, ao único? Pode. Se a sua alma, se o seu eu interno já estiver se reportando ao único, você pode, porque aí você entra na onda dele. Mas se ele ainda não estiver, se ele ainda estiver com a atenção aqui embaixo, você não chega no único não. Porque você tem que passar pelo seu eu interno para chegar no único. Você encontra um teto e ali fica. Então é preciso que o seu eu interno já esteja buscando a união com o único. E como é que a gente sabe? Sabe porque você está procurando o seu eu interno. Agora, se o seu eu interno já está fazendo contato, você vai para o único e você vai direto. É uma questão de consciência. Isto é uma questão de consciência. O que nós estamos sendo informados é que devemos orar. Então você comece a orar, que você vai encontrando o seu caminho. Pessoas que perguntaram a Mahindra no morro o que elas deviam fazer para situações tão importantes para elas, Mahindra respondeu a mesma coisa para todos: ore, ore. Então a pessoa chegava, eu estou vivendo isto e aquilo, ore. Nem acabava de dizer todo o sofrimento dela, ore. Esta é a chave para o nosso nível de consciência e esta é a chave para o nosso nível evolutivo, orar. Não há dúvidas a respeito disso, a não ser que a gente saiba mais do que aqueles que estão nos instruindo nesse momento. Então, se nós sabemos mais, faça como você souber melhor. Faça a experiência. Qual é a diferença entre esperança e fé? Porque me sinto numa ilusão, porque tenho esperança. Então, a esperança é uma coisa do ser humano. E enquanto o ser humano tem esperança, ele funciona, porque ele está esperançoso. Se aquilo acontece, ele se sente bem. Se aquilo não acontece, ele se sente mal e perde a esperança. Ele desanima. Então a esperança é uma coisa ilusória e a esperança é uma coisa vulnerável, a esperança é uma coisa incerta e a esperança dura enquanto dura, mas nenhuma esperança é eterna. Você perde a esperança logo na primeira, que não dá certo. Você já perde a esperança. A fé não tem nada a ver com isto. A fé é uma energia interna que existe na nossa essência e se nós encontramos esta fé, não há nenhuma circunstância neste mundo e nem nenhum outro que nos faça perder a fé. Porque a fé não é da personalidade, a fé não é do ego, a fé não é da mente, a fé não é da pessoa. Então isto é que tem que ser buscado e não ter esperança nas coisas. Porque se você tem esperança em alguma coisa, você arrisca 90% de ser desiludido. Então não perca seu tempo. Você vai buscar a fé, porque na fé você está bem, você está firme em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância você é o mesmo, na fé. Porque a fé está lá dentro, a fé não é humana. A fé vem de uma área, de uma zona de consciência supra-humana. Então é questão de buscar a fé, de alimentar a fé. Se começa a sentir um pouquinho de fé, trata-se de alimentá-la. Não esperança. O povo diz que a esperança é a última que morre. Está declarando que a esperança morre. Vocês vão buscar uma coisa que morre? Vocês vão atrás de uma coisa que morre, que é a última que morre? Nem sempre é a última, sabe? Ela morre logo e aí você fica no escuro. Uma explosão atômica destrói todos os nossos corpos porque Mahindra está declarando que a Terceira Guerra Mundial deveria ser evitada.
E cada um de nós pode contribuir para que isso seja evitado se nós acabarmos com a guerra dentro de nós. Bem, então a explosão atômica destrói os corpos? Sim. Uma explosão dessas que as forças involutivas estão inspirando aos cientistas, uma explosão dessas não só destrói os corpos físico, etérico, astral e mental, segundo o material que está ali dentro. Como certas armas, que eu não sei se eles anunciam, ou não sei se nós sabemos que essas armas existem, como há certas armas que podem também desintegrar a alma. E quando Mahindra está dizendo, vamos evitar a Terceira Guerra Mundial, ela não está se referindo à destruição de nenhuma cidade. Ela não está se referindo à destruição de nenhum corpo humano. Ela está se referindo à destruição da alma. A alma é o nosso meio de reencarnar. Se nós não tivermos alma, nós vamos para aqueles estanques cósmicos onde não tem reencarnação e ficamos ali por uma eternidade. É isto que as forças querem com a Terceira Guerra Mundial. Porque uma Terceira Guerra Mundial vai ser um festival de armas muito potentes para o mal. E não é o melhor que almas sejam desintegradas. Porque aí o resto do ser fica aí em um estanque, esperando não sei o quê. Esperando algo que aconteça no cosmos, para ele ter uma outra oportunidade de estar se comunicando com aquilo que a alma é a comunicadora. De forma que destrói um pouquinho mais do que os corpos. Isto deveria nos estimular um pouco a orar mesmo. Porque se nós, como representantes da humanidade, não nos empenharmos para que não haja uma terceira guerra, e nós nos empenhamos acabando com as guerras dentro de nós e orando. Se nós não nos empenharmos, as forças superiores do cosmos, dentro da lei, não vão evitar esta guerra, porque nós não pedimos, porque nós não temos consciência do que vai ser, em que situação estamos. Peço desculpas de novo, vocês vieram para um encontro de oração e tudo isso deve estimular vocês a orar. Porque realmente só resta orar. E às vezes a gente não entende bem o que isto quer dizer, porque nós estamos muito centrados na matéria. Estamos muito centrados naquilo que é concreto. E para essas coisas, o mental é considerado coisa concreta. O mental é o tijolo mais importante. Tijolo. O astral, o sentimental, o emocional é outro tijolo, um pouquinho mais frágil. E esse físico já tem cara de tijolo, porque é um material da Terra muito parecido com tijolo. E o que nos deram para resolver isto é a oração e o conhecimento da lei do serviço. E aqui, ontem nos foi reafirmado que não devemos levantar os que caírem ao nosso lado. Mas, por outro lado, ouvimos também que desencarnar é muito importante e também a forma de sairmos do corpo. Nós já tivemos milhares de anos para aprender a desencarnar. E não vai ser no momento em que você não tem que levantar ninguém que você vai ensinar alguém a desencarnar. Ele já deve saber. E aquele que está caído, ele deve ter o seu anjo da guarda, deve ter o seu anjo guardião. Isto é mais tarefa do anjo guardião do que sua, que deve chegar na meta naqueles momentos, não deve levantar nenhum caído. Porque quem caiu é porque chegou no ponto de cair. E se você continua andando, é porque você fez uma vida que te permite andar. E outras vidas permitem cair. É questão da vida que nós escolhemos. Nós temos que escolher a vida que vamos levar. Há vidas que nos levam para caminho e há vida que nos levam para cair.
E quem caiu naquele momento já teve todas as oportunidades de não cair, e caiu. É sinal que o destino dele vai ser outro. Não vai ser o mesmo seu. O destino dele vai ser outro. E nós repetimos ontem, pela enésima vez, que há muitas moradas na casa do Pai. Então, ele caiu, não quer dizer que ele não tenha a morada dele. Ele tem, só que não vai ser igual à sua, que está caminhando. Inútil você querer levá-lo, porque você não vai conseguir levá-lo, você vai ficar com ele. E com isso, você não cumpriu o plano evolutivo. Porque no plano você devia chegar lá, não ficar com aquele que caiu. Será que está claro? No livro A Quinta Raça, isso foi dito assim muito por alto, porque ali se diz muitas coisas dessas muito por alto. Porque o livro tinha que ser curto para ser lido. Então tinha que ter poucas páginas e elas dizerem muito. Então o livro A Quinta Raça tem muitas chaves importantes para o dia de hoje. Faz 3 anos que venho à Figueira. No início eu sempre reclamava de alguma coisa. Hoje sou muito feliz quando venho aqui. Qual é o segredo? O que aconteceu comigo? Então, seus corpos estão se adaptando. Quando você veio pela primeira vez, seus corpos não estavam adaptados. Para seus corpos foi um choque. Como você continua a vir, seus corpos estão se adaptando. Os corpos são mais lentos. Às vezes a nossa consciência está lá adiante e o corpo ainda está aqui. Os corpos são mais lentos. Principalmente o físico-etérico são lentos. O emocional um pouquinho mais ágil, o mental mais ágil, mas mesmo com ágil mental é lento. De forma que os corpos são naturalmente lentos. E eles têm que se adaptar a outros ritmos. E a gente precisa ter paciência com eles. Porque nós não somos os corpos, né? Vocês têm isso sempre presente. Nós não somos os corpos. Nós estamos nos corpos, mas não somos os corpos. Então tem que ter muita paciência com os corpos. Muita paciência. Inclusive nas leis desta terra, onde existe a lei da hereditariedade. Isto é uma lei que vai ser removida, se Deus quiser, logo que as coisas começarem a mudar. Vai ser uma das primeiras leis que vão sair, a lei da hereditariedade. Então, você entra numa linha hereditária e você, de repente, pode ter um corpo ou corpos com os quais você tem que ter mais paciência do que outros. Mas com os corpos é preciso sempre paciência, porque os corpos são lentos, os corpos são matéria, matéria não resolvida. E nós estamos neles para ajudar nesse trabalho. Então temos que não só ter paciência com os nossos corpos, como temos que ter uma paciência muito amorosa. E temos que tratá-los com muito amor. Porque se uma célula reage, de repente dá um câncer. Fica pior. Então precisa muita paciência e muito amor com esses corpos onde nós estamos. E não se esqueçam de higienizá-los. Porque corpo sujo é uma das coisas mais densas que se pode ter neste mundo. Corpo sujo. Bem, o que está envolvido em nosso processo quando temos de aprender nas orações, as pessoas não conseguem se articular conosco, a gente vai orar em grupo, um fala antes, o outro atrasa, não se consegue falar todos ao mesmo tempo. Porque se nós ao orarmos, ou se nós cantarmos, ou se nós tivermos qualquer expressão verbal em grupo, é muito bom que estejamos muito unidos. Porque isto soma forças. Então se eu vou dizer, ó Mãe Universal, e o outro ainda está dizendo Mãe lá atrás, e antes de eu dizer Mãe Universal, o outro já começou, ó Mãe, quer dizer, um se adianta, o outro se atrasa, e com isso se perde força. Com isso se perde força. E a pessoa quer saber por que acontece isto. Pode acontecer por descontrole emocional, pode acontecer falta de atenção,
Pode acontecer que você comece a orar e depois pense em outra coisa, e quando viu já falou antes dos outros, ou já falou atrasado. Quer dizer, você não está atento, está pensando em outra coisa, ou está cuidando de outra coisa e não da oração. Às vezes são as duas coisas, descontrole emocional e desatenção. Desatenção àquilo que foi anunciado. Ambas as tendências, tanto descontrole como desatenção, ambas as tendências não são sadias. Por isso a pessoa deve orar, porque a oração cura estas coisas. Mas precisa que a pessoa esteja atenta. Ela precisa se dar conta que ela começou antes, que ela pronunciou as sílabas antes de os outros começarem. Ou ela se atrasa, todo mundo já acabou, ela ainda está terminando a palavra. Então, a oração, se for feita de verdade, com coração, com vontade, a oração pode curar essas coisas. Mas se a pessoa tiver vontade de se ordenar, porque é uma questão de se ordenar. Agora, quando se convida um grupo para orar, ou quando se convida um grupo para cantar juntos, subentende-se que é uma coisa unida e não desencontrada. E nós temos que trabalhar para isso. Nem todos estão habituados. Para isso se ora, todos juntos, para aprender a nos unirmos, a nos unificarmos. E isto é uma forma de nós aprendermos a nos unir com uma coisa tão simples, que é fazer uma oração todos juntos em voz alta. Então, se você chega a se unir numa coisa tão simples, se você chega a conseguir uma união nesse nível, você abre portas para se unir com os outros em outros níveis. Então, digamos que a gente consiga fazer uma oração da Mãe Universal realmente juntos, unidos. Ninguém se atrasa e ninguém se adianta. Se isto for conseguido, se isto ficar estabelecido no ser, vocês vão fazer isto mentalmente com as pessoas. Não tem perigo de desarmonia mental em pensamento. Claro que não é assim tão simples como estou falando, mas isso é a essência. E nós temos que caminhar para lá. Temos que caminhar para lá porque realmente não há tempo a perder. Nós podemos chegar no momento, durante a transição da Terra ou em qualquer outra circunstância, nós podemos chegar em certos momentos que só nós juntos unirmos as nossas orações e orarmos juntos é que vão resolver certas circunstâncias. Tem certas circunstâncias que não vão ser resolvidas com oração individual. Oração individual é uma necessidade de todos nós. Todos nós temos necessidade de orar individualmente. E não devíamos deixar de orar individualmente. Mesmo que, por exemplo, estejamos no monastério e temos horários de oração em grupo. Os horários de oração em grupo devem ser preenchidos porque ali estamos aprendendo a nos unir. Mas está tudo ao mesmo tempo. Para isso tem oração em grupo. E ela é mais forte. Isso não exclui a necessidade de orar individualmente. E nós temos que nos organizar. Dizer que não dá tempo, você que é incompetente, que não sabe lidar com o tempo, você fale menos que vai ter mais tempo. Você controle o que você diz, que você vai ter mais tempo. Porque se perde muito tempo falando o que é desnecessário. Se perde muito tempo falando o que não se deve falar. São coisas básicas. Temos que recordar essas coisas. Por que não falamos todos a mesma língua na superfície da Terra? Porque somos heterogêneos e somos desunidos. Nós estamos em diferentes pontos evolutivos e a Terra é um planeta laboratório. A Terra é um planeta que recebeu seres que não deram certo em todo o universo. Vieram todos para cá. Então a Terra é uma coisa que o cosmos tem muito cuidado com ela. Porque o cosmos sabe que o que havia de desencontrado veio tudo para cá. Então o cosmos tem uma preferência toda especial pela Terra. E por isso que Mahindra, que é uma consciência cósmica, está tão amorosa com a Terra, porque ela sabe ao que a Terra se prestou. Ela sabe ao que esse ser planetário se prestou.
Então nós somos aqui heterogêneos, então somos desunidos. E por isso cada um fala um idioma. E certos idiomas têm vários dialetos. Quer dizer, a desunião vai progredindo, porque nós somos assim. Agora, o cosmos está muito, como dizem os cânticos, o cosmos está muito atento a esta Terra, porque chegou a hora de compensar tudo o que aconteceu aqui. E chegou a hora de também socorrer o ser planetário. Então nós estamos muito bem acompanhados, todos nós. Estamos muito bem acompanhados pela hierarquia angélica, e é a hierarquia angélica que vai continuar nos acompanhando quando a hierarquia planetária tiver que se afastar um pouco para cuidar de nós em um nível mais elevado e para cuidar de assuntos mais universais do que está cuidando. Porque a transição, como vocês já sabem, é uma transição de toda a criação, e a hierarquia planetária já fez o que tinha que fazer aqui, no nosso nível humano. Então esta hierarquia está cuidando de níveis mais elevados, não está nos abandonando, está cuidando de níveis mais elevados. Deve estar cuidando do nosso regente, do nosso avatar, deve estar lá em cima. E aqui nós estaremos com os anjos, até o fim. Então, comecem um diálogo com o anjo guardião, porque é o que está mais próximo. E talvez ele esteja esperando por isso, para poder te ajudar um pouco. E uma pessoa diz que aqui nós só estamos tratando de oração e que não se fala mais em vigília. E se uma coisa é mais importante do que a outra. Vigília é um estado que nós propusemos aqui há muitos anos. Aqui muitos anos antes de nós organizarmos os grupos de oração como organizamos agora, já havia o bosque da vigília permanente, já havia a vigília permanente instalada. E isto continua, isto prossegue. Então, nós estamos acrescentando coisas e não substituindo coisas. Nós não estamos substituindo a vigília permanente com a oração permanente. Nós estamos somando as duas coisas. Então a vigília permanente é para ser mantida e a oração permanente é para ser mantida. As duas coisas, porque são dois trabalhos diferentes. Na oração você está tendo uma ação. Na vigília você está tendo um recolhimento, se possível sem ação alguma. E nós não aprendemos ainda a fazer vigília. E estamos aprendendo a orar. A vigília existe e a oração permanente é outra coisa. E nós somos convidados a fazer as duas coisas. Agora, precisa a oca da vigília ou precisa a igreja, a capela para fazer? Isto ajuda, mas não que seja indispensável. Você pode estar em vigília em qualquer lugar e pode estar orando em qualquer lugar. Agora, se você ora ou vigia no mesmo lugar com a intenção de ancorar as energias ali, aquilo se torna um núcleo de vigília e um núcleo orante, o lugar. Então é por isso que grupos vão à casa de Mahindra orar lá. Podiam orar em qualquer lugar, nós sabemos. Mas por que vão lá? Vão lá para formar um núcleo de oração, no plano físico inclusive, e reforçar um canal com o alto. Então tem sentido. E outros vão na vigília permanente, vão na oca, fazer lá um lugar de silêncio, um lugar de vazio. Isto é o que vão fazer lá. E são necessárias as duas coisas. E há anjos para tudo. Qual é o sentido de nós termos vindo a este planeta? A quem veio aqui aprender as coisas que este planeta tem para ensinar. A quem veio aqui para se purificar, porque isto é um ótimo purgatório. Ou veio aqui para servir ao planeta. São razões diferentes para se estar aqui. Agora, para servir ao planeta, precisa que a gente tenha se abstraído do próprio ego humano. Porque ou você serve o planeta, ou você serve você mesmo. Aí você tem que escolher. Ou você veio para cá para servir ao planeta,
ou você veio para servir a si mesmo aqui no planeta. São dois pontos diferentes. E nós temos que ser sinceros, porque tanto existem formas de orar e de vigiar para quem serve o planeta, como existem formas de orar e de vigiar para quem serve a si mesmo. São outros tipos de oração, são outras formas de oração, porque a oração para tudo, e a oração serve para tudo, e a vigília também. Então, se você veio para cá consciente de que veio servir ao planeta, você como pessoa, você nem pensa nela. Você está aqui para servir ao planeta. Aí você entra num certo ritmo dentro da lei do serviço. Agora, se você veio para cá para aprender, você veio para uma escola. E nessa escola você passa por exames. E antes de cada exame existe sempre um trabalho de purificação, um trabalho de transmutação. Isto faz parte do que você veio fazer. Então depende do que nós viemos fazer. E vocês reconhecem que vocês aprendem muito aqui, não é? Vocês aqui aprendem muito. Eu não sei se vocês já olharam para os olhos de um cão. Não sei se vocês já aprenderam com um cão como é que a gente é agradecido. Não sei se vocês já viram gratidão estampada num rosto. Olhem para um cão e vocês vão ver a gratidão ali. E essa escola da gratidão que a gente teria que aprender com os cães, a gente nem olha para os cães. Passa um cão ali, é um cão, aquilo é um cão. Ele representa a gratidão e você precisa aprender a olhar nos olhos dele para ver o que é gratidão. Então nós aqui estamos aprendendo com tudo. Você chegue diante de uma árvore e aprenda com aquela árvore. Você observa a árvore e aprenda como é que a gente nasceu para ser verticalizado. Como é que você nasceu para ser vertical. Olha uma palmeira e veja o que é um alinhamento com o alto. Uma árvore que não tem a consciência que você tem. Ela, na consciência dela, ela busca o alto, ela busca a luz. A árvore cresce buscando a luz, coisa que nós nem sabemos que temos que buscar a luz. Vivemos tortos, vivemos sentados, vivemos deitados. A árvore está lá. Não deita, não senta, não descansa. Nós temos que aprender com tudo que está presente à nossa volta. E claro que nós não temos a mesma situação física de uma árvore, temos que, a uma certa altura, nos sentar. Mas quando o corpo senta, nós não sentamos junto com o corpo. O corpo senta, ou o corpo deita, porque ele precisa. Mas você não deita e nem senta. Você, no seu nível de consciência, você está verticalizado. Ou se não está, deve querer estar. Deve buscar estar verticalizado, mesmo quando o corpo está deitado, porque ele precisa deitar. Enfim, nós, no trabalho de oração, teremos que incluir muitas coisas, para fazermos uma oração cada vez mais ampla. Aqui nós ficamos de ver um pouquinho o que Shambhala teria para nos dizer, e que nós não vamos ter tudo de uma vez, mesmo porque o grupo que está em contato com Shambhala, ele está passando por um certo processo antes de poder começar a falar da experiência deles. Eles estão passando por um processo por nós todos. Eles estão passando por um processo representando nós todos. Isto foi dito pela energia de Shambhala. Então, eles estão passando por um processo no deserto por nós todos. E esse deserto, que é o deserto de Gobi, um deserto dentro do conhecimento espiritual, um deserto histórico. E o deserto, a energia do deserto, está nos dizendo que encontrará o caminho para nos inspirar a nós não nos perdermos na condição deste mundo. E o deserto
E a energia do deserto está dando tudo o que pode para nós não nos perdermos nas atuais condições em que vivemos. E o deserto está fazendo para que isto aconteça antes da transição da Terra, de forma que é um trabalho intenso. E na vontade do deserto, na vontade de Gobi, na vontade de Shambhala, que Shambhala está lá dentro, nós teremos que ter um alinhamento com o cosmos, custe o que custar. Nós temos que fazer este alinhamento com o cosmos. Nós não podemos deixar de fazer um alinhamento com o cosmos por causa do que nos ocupa o dia inteiro e a noite inteira nesta Terra. Para nós conseguirmos este alinhamento com o cosmos, isto é a nossa tarefa nesta vida. Nós teremos que entrar em contato com certas ordens de seres. Temos que entrar em contato com certas ordens de consciências, que um dia saberemos quais são, um dia antes da transição da Terra. Antes de nós sabermos com que ordens devemos entrar em contato para treinarmos, nós teremos que, dizem eles, desatar os nós do coração. Porque se os nós do coração não forem desatados, isto é, se não houver no coração perdão, os nós da mente não se desatam. E nós temos que não ter mais nós. Agora, pela ordem, precisa primeiro desatar os nós do coração. Precisa primeiro aprender a perdoar. E depois começam a desatar os nós das mentes, que são piores do que os nós do coração. Primeiro tem que desatar os do coração e depois começa a desatar os da mente. Se nós não desatamos os nós do coração e se nós não desatamos os nós da mente, não se abrem as portas da alma para que a consciência cósmica possa descer. A consciência cósmica desce na alma. E isto é papel de Gobi. Nós teremos que desatar os nós do coração porque fomos nós que os construímos. E temos que desatar os nós da mente porque fomos nós que construímos esses nós. Agora, a alma, quando chegar o momento dela, vai ter que desatar os próprios nós. E aí isto é uma questão da alma e que nós podemos colaborar se tivermos desatados os nossos humanos. E eles dizem que nós não podemos conhecer o amor enquanto estivermos refugiados em nós mesmos. Eles usam o termo refugiados. É como se nós tivéssemos fugido para dentro de nós mesmos. Isto é uma história velha, hein? Isto é uma história velha. Isto é uma história na nossa origem. Então, nós nos refugiamos em nós mesmos. Nós estamos escondidos em nós mesmos, pensando que nos tornamos seguros. Entramos lá dentro de nós, nos escondemos lá dentro para não viver o que tem que viver, nos escondemos lá dentro. E assim não podemos jamais conhecer o amor. Podemos conhecer esse amor que se conhece aqui na Terra. Isso é o que chamam de amor. E não podemos jamais conhecer nada além disso, enquanto nós estivermos refugiados lá dentro, não nos abrirmos. Então a primeira barreira, segundo eles, é o amor próprio. É o amor próprio. O amor próprio traz separatividade e o amor próprio é uma fração do amor. O amor próprio é uma fração do amor. O amor começa a realmente se manifestar é quando nós não temos mais amor próprio. É quando nós temos o amor para dar, o amor para oferecer, o amor para irradiar para todos e para Deus, sem exceção de nada e de ninguém.
Enquanto nós amarmos uma coisa e não amarmos outra, enquanto amarmos um ser e não amarmos todos, não tem começo. Não tem começo para uma humanidade nova, para uma humanidade segundo o próprio arquétipo, segundo o próprio modelo. Agora, eles propõem que a gente busque a unidade com Deus, porque buscando a unidade com Deus, nós vamos unir com algo seguro. E deixar de se esconder dentro de si mesmo. Deixar de se esconder e buscar esta unidade com Deus. Porque aí nós começamos a desativar os registros dos nossos medos. Os nossos medos são pré-históricos. Nós não temos noção de quantos medos temos. O tibetano revelou que o nosso principal medo é o medo da morte. Depois que o outro medo é o medo da dor física. O outro medo é o medo de não ter assistência. E assim vem os medos secundários. Mas o medo da morte é o primeiro de todos. Porque estamos identificados com o corpo. Então só podemos ter medo da morte. E existem formas que as ordens conhecem de nós desativarmos esses medos dentro de nós. Porque o medo da morte, por exemplo, não tem cura assim fácil. O medo da dor física não tem cura fácil. Aqui precisa entrar uma energia que não seja da superfície da Terra, mas que seja de um centro planetário que desative esses registros. Agora, a situação está assim porque a vida material que nós levamos, a nossa existência material, está desconectada da existência do nosso espírito, da nossa mônada. Está desconectado. Isso está desconectado na humanidade. E essa conexão da nossa vida material com a vida monádica tem que ser feita. Então, aqueles que vão formar a nova Terra, aqueles que vão reconhecer o arquétipo desta humanidade, vão ter que trabalhar um pouco com o seu eu inferior. Porque mente, emoções, energia etérica física, isso tudo chama-se eu inferior. Dentro de uma ordem científica espiritual. Isto chama-se eu inferior. E nós temos que transcender a nossa identificação com este eu inferior para podermos começar a fazer a ligação entre a nossa vida, porque a vida é esta que está aqui. Entre a nossa vida e a vida da mônada e a vida do espírito. É um trabalho árduo. É um trabalho para seres que devem ter vontade. Precisa ter intenção, mas precisa também ter vontade para poder manter a intenção. Então nós temos que trabalhar nessas conexões. A humanidade só terá a possibilidade de transformar a vida sobre a Terra através do amor cósmico. A humanidade precisa de incorporar o amor cósmico para ter amor para transformar a vida sobre a Terra. De forma que vocês aí têm que escolher as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? As suas prioridades estão todas aqui no chão ou onde estão as suas prioridades? E quando a gente descobre que tem uma outra prioridade diferente da humanidade normal, que a gente tem uma outra prioridade, tem que conseguir não deixar de fazer o que é necessário na nossa vida aqui terrestre. E aqui temos que ter habilidade, temos que ter vontade, temos que ter proteção e temos que ter decisão. Ficar com o pé em duas canoas não adianta nada. Porque quando a canoa se separa, o que você vai fazer com suas pernas? Se dá um pé em cada uma, pensa que situação. Vai cair na água. Vai cair na água.
Mas isso são pequenas leis que para nós são anedotas. Não são anedotas. Para nós são pequenas leis básicas, elementares, não ter os pés em duas canoas. Ou é uma canoa ou é a outra. Se for uma, você vai para um lugar. Se é outro, você vai para outro lugar. Mas você tem que ter os dois pés numa só. Senão você vai cair na água. E ali, evidentemente, não é seu lugar agora. Seu lugar é lá onde as canoas iam te levar.